Começa agora Pessoas de Valor e a gente está num programa hoje para lá de especial, porque a gente eventualmente sobe lá na Cal para gravar em São Paulo ou vai em algum evento da BRH, que é um dos apoiadores do programa. Então a gente sempre está flutuando por aí, mas certamente para Salvador é a primeira vez, e para Salvador, para falar de TEDx, meu amigo Flávio Maneira. Flávio, a gente invadiu Salvador e invadiu com tudo, e aí, claro, não tem como a gente não trazer TEDx para dentro do Pessoas de Valor, e aí com uma das super palestrantes, né, com uma palestra incrível. Renata, obrigado pela tua participação aqui no Pessoas de Valor. O programa é seu. A gente sempre fala que a gente não combina a pauta. Como a gente vem de palestras, né? A gente acabou de sair, a gente ainda está aqui no Wish, onde a gente sediou, né? Onde estava acontecendo o evento. E aí a gente já bateu bastante papo, ensaiou, a gente se viu bastante. E aí agora a gente tentar trazer um pouco dessa sua energia, porque a tua palestra foi incrível. Parabéns. Amém, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Não tem como não puxar o assunto, né? Claro, você já é autora de best-seller, já tem aí, né, como vice-presidente da indústria, que realmente você está repaginando a indústria, fazer um trabalho incrível também, né? Então, assim, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho disso. Eu não posso fazer spoiler, Flávio. Eu acabo adiantando a pauta, aí daqui a pouco termina o programa e a gente acaba não perguntando, porque tem que deixar a Renata falar, né? E eu sempre falo que a Renata é um exemplo para mim e vai ser para um monte de gente que ainda não conhece ela, mas eu acho que teria que ter ali pelo menos uns 6 pessoas de valor, porque de fato o que você faz é um exemplo. Eu acho que é uma inspiração que ela faz para muita gente em todos os contextos, porque até na palestra agora do TEDx, né, foi muito legal, e você falar da questão dos performáticos, a questão, né, dos alpinistas, né? Então eu acho que essa fala, e não é só, porque tem gente que fala e faz, né? Ela faz, né, e fala. Só para vocês terem uma ideia, como a gente passa na Santa Cília TV e aí na Baixada a gente tem uma audiência super bacana, né? O programa também está lá no site, pessoasdevalor.com, tal. Quer dizer, a gente acaba pegando aí gente de todos os lugares, né? Inclusive a gente já tem vários entrevistados internacionais. Só que aí o que acontece? Quando a gente estava fazendo os stories, quando a gente estava ali no meio do evento, eu acabei fazendo stories e aí passou, né, no meu Instagram, e aí alguém me mandou uma mensagem que é tua fã, que é a Ludmilla, que todo mundo conhece, que assiste o programa, porque a Ludmilla é super conhecida, a Ludmilla Rossi, que agora está no Joyce Hub, mas já era da MKT Virtual, e aí ela assim, eu amo ela. Me fala como que você pode ser essa pessoa que é influenciadora, executiva, atleta, faz um monte de coisas e acaba, de certa forma, mexendo aí com essas empreendedoras, com essas mulheres, empoderando essas mulheres. Fala um pouquinho pra gente, senão a gente não vai deixar você falar. Ai, que maravilha, que gostoso. Aliás, um parênteses, Lud, um beijo, que eu amo também, de paixão. Olha só, eu acho que uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que quanto mais coisas você faz, mais você consegue fazer, desde que você diga não para muitas coisas que não estão na sua prioridade, né? Então, assim, até meu marido brinca muito comigo, assim, porque eu falo muito não. Aí, ao mesmo tempo, falo muito sim também, porque ele fala, Renata, como que você aguenta? Como que você tá em tudo quanto é lugar? Aqui mesmo no TEDx, poxa, eu fui para um evento na sexta, e eu fui para outro evento no interior de São Paulo no sábado, vim para cá, treinei com vocês à noite ontem, hoje fizemos o TEDx, agora estamos gravando aqui, amanhã volto para São Paulo de manhã, tenho reunião já de resultados na Apsen, então falo muito sims, mas ele brinca comigo que ele fala, isso não tá na prioridade, né? Então, quando eu digo não, é porque não está na prioridade ali das coisas importantes, de onde eu quero chegar, enfim, das coisas que eu quero fazer. Mas essa coisa de ajudar mulheres sempre teve muito conexão com o meu início de carreira. Porque eu fui criada numa família, num núcleo familiar, onde eu não imaginei que ia existir algum tipo de diferença entre homens e mulheres. Para mim, isso nem passava na minha cabeça. E como eu já fui para o meu primeiro trabalho com o meu pai, né, na empresa da família e tudo, então também foi outra coisa que logo de entrada, assim, eu não percebi tanto, né. Quando eu comecei a frequentar as reuniões de diretoria, quando meu pai começou a me inserir num núcleo um pouco mais estratégico, quando eu saí um pouco também para fora da própria Apsen e tudo, eu comecei a perceber a ausência das mulheres nos locais. E aquilo começou muito mais com um questionamento de, assim, de aonde estão as mulheres, né? Por que elas não estão aqui? E aí que eu fui me dar conta do gap que existia para que as mulheres se desenvolvessem na carreira. E naquele momento eu falei, poxa, eu tenho que usar o meu privilégio de
né, tem toda essa hereditariedade de ter uma empresa familiar, de poder ter feito essa escolha de entrar, eu sempre falo que eu tive o privilégio de entrar na empresa da família e conquistei o espaço que eu estou hoje. Mas eu tive o privilégio de entrar, né? Então eu acho que eu preciso retribuir isso para as mulheres. Eu acredito que toda mulher que sobe precisa ajudar outras mulheres a subirem junto, seja inspirando ou seja de fato contribuindo, como é o caso da Lud, de outras mulheres que eu mentoro mesmo, que eu ajudo a atravessar dores que eu já vivi. Então eu passei nesses 20 anos de carreira por algumas transformações na Apsen, pelas famosas dores do crescimento. Eu não gosto muito desse jargão, mas enfim, eu acho que tudo... o que o pessoal usa, né? Eu acho que crescer a gente vai... E é uma coisa... vai gerar um pouco de dor, mas assim, vai ser eterno. Porque se o negócio for próspero, a gente vai passar por diversos ciclos de crescimento. Então a Apsen mesmo está passando por um novo ciclo de crescimento agora. E de vez em quando algum colaborador, alguém cita as dores do crescimento. Eu falo, gente, a gente está vivendo essas dores a cada 3, 5 anos, que bom, né? Então vamos parar de chamar de dor, vamos chamar de oportunidade, vamos chamar de aprendizado, né? É porque realmente muda o jeito de fazer, muda a configuração, fica mais complexo, enfim. E eu ajudo mulheres que estão com um negócio já próspero, um negócio interessante, e a Lud eu peguei quando ela estava com a ideia do Juicy Hub ainda, e eu transformo isso junto com elas numa jornada, que começa com autoconhecimento. Então eu acabo sendo uma mentora que sai um pouco da coisa só técnica, e são muito complementares às outras mentoras, porque nós somos várias mentoras nesse projeto. Mas como eu tenho essa pegada do autoconhecimento, seja pelo trabalho que eu fiz comigo mesma ao longo aí de muitos anos, desde 2009, seja porque me formei como coach, enfim, então eu também ajudo as mulheres a se empoderarem de quem elas já são. Existe uma questão até comportamental, que a gente fala muito sobre essa questão do desenvolvimento humano, que a gente traz muitas pessoas, inclusive neurocientistas, que a gente conversa, e existe um pouco a questão da inteligência emocional e do comportamento, quando você pensa na responsabilidade, por exemplo, que um cara, por exemplo, pegar o Flávio, né? Então ele tem uma carreira, tem uma jornada, e aí pelo fato de ele ter essa jornada e ser homem, né? Então ele tem lá as dificuldades que ele tem de um homem. A sensação que me passa, e aí você falando isso fica mais latente, é que além das dificuldades normais que tem, ainda existe, infelizmente, a questão do preconceito, porque, por exemplo, no teu caso, que você é atleta, super linda, super inteligente e tal, e ainda tem que ficar provando pelo fato de ser mulher. Sim. Sim, eu acho que tem vários aspectos, assim, eu sempre fui uma curiosa sobre esse tema, né, então eu sempre procurei fazer uma retrospectiva, até tentar entender o que aconteceu historicamente, né, olhar para as gerações anteriores, e tem uma coisa que eu repito muito, assim, que eu sou muito grata às gerações que vieram antes de mim. Eu tive avós muito fortes, então tanto as minhas avós que representam aí tantas mulheres, porque se eu posso hoje ser rainha de bateria, competir no fisiculturismo, claro que tem uma parte minha, da minha ousadia, da minha personalidade, de me propor a fazer isso, mas com certeza tem luta, sangue, suor e lágrimas de muitas mulheres que vieram antes, né? Então quando eu olho para minha avó Irene, por exemplo, que foi junto com meu avô Mário, fundadores da Apsen, e ela esteve à frente do negócio, eu fico pensando, gente, imagina uma mulher da geração dela, naquela época, liderar uma empresa. E num segmento super competitivo, né? Exatamente. Então existe. Masculino, né? Tem muita coisa que a gente não imagina que existe. Então eu até puxo um gancho porque você, por uma curiosidade assim de puxar um capítulo do livro para falar um pouco essa questão da diversidade, né? Sim. E assim, quando a gente vê, recentemente a gente teve o Felipe Colasso, né, que é ESG do Grupo Boticário, né, e ele é especialista mundial nessa área de sustentabilidade. A gente falava muito de triple bottom line, hoje a gente está falando que envolve governança também. Aí ele estava falando o quanto é difícil, por exemplo, para grupos, né, e não só, ele já trabalhou na Danone, aí hoje está no Boticário, o quanto é difícil para grupos incorporarem essa questão da diversidade. Você, sendo mulher, você sente isso também, que é difícil trazer essas meninas, trazer esse pessoal para poder ter a diferença no grupo e poder ganhar com isso? Sim, eu sinto que é difícil porque é uma jornada. Então não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Eu acho que começa com uma disponibilidade para ter até um letramento sobre o tema, né? Então quando a gente fala sobre o universo feminino,
Eu acho que é uma coisa que a gente já avançou muito, a gente já conquistou muita coisa. Tenho muito orgulho de estar há 20 anos no mercado, ter irmãs de 20 anos, né? Minhas irmãs, que são duas gêmeas, elas têm 20 anos, e um dos orgulhos da minha vida é ter aberto, ter feito parte, né, de uma transformação para um mercado que elas estão entrando. Então, acho que nessa questão a gente já avançou muito, tem muitos temas, assim, eu olho os estudos, as estatísticas, todos os anos nos relatórios que saem, KPMG, enfim, Ernst Young, eu acompanho muito isso e, infelizmente, a gente tem alguns retrocessos, a gente dá 2 passos para trás, dá 3 para frente, mas se olhar a longo prazo, a gente evoluiu, né? Flávio, essa mulher falou de paixão, ousadia e obsessão. Eu confesso que a primeira vez que eu ouço uma pessoa, ainda mais sendo neuropsicólogo e tal, aí eu vi falar assim, você tem que ter obsessão, me assustou um pouco. Porque a gente tem, né, toda palavra tem a polaridade, né, o negativo e o positivo. Né, e a obsessão, que nem cortisol. A gente sempre brinca do cortisol, né? Sim, já falamos dele no programa, que todo mundo fala que é o cortisol. Mas ela defende tão bem isso e a forma como ela fala da obsessão, porque eu acho que é a personificação dela, né? Sim. As 3 palavras é a personificação dela, porque ela é a tua obsessão, mas não é, né, a gente entende a palavra como um aspecto cultural negativo, né? De obsessores, que vem muito... isso. Porque eu tenho 2 jornalistas que trabalham comigo, que são meus mentores, são super assim, tudo que eu faço eu discuto com eles e tal, e eles não queriam que eu usasse a palavra obsessão de jeito nenhum. Aí culturalmente assusta porque vem com a ideia de que é doentio, né? Obsessão como sendo uma determinação doentia. Foi uma coisa que eu trouxe, assim, que eu defendi, de fato, falei, pra mim a palavra é obsessão. Porque eu acho que ela tem um aspecto positivo, né? Que desde que você canalize para o positivo, acaba sendo uma obsessão mesmo. E tem um comercial, que eu não vou falar da empresa, mas que ele fala que os loucos, né, são gênios, né? E eles têm que ser, fala inclusive da obsessão. Então, assim, é todo mundo que desafia o status quo, que inclusive... né? É demais, né? É demais, né? Esse, pra mim, é você ali, né? Porque, vou dar um exemplo, me chamou muita atenção quando você fez a disrupção do mercado de contratação. Né? Você foi, acho que pioneira, se eu não me engano, em fazer uma coisa que eu vi num vídeo famoso de uma empresa de cerveja que chama The Candidate, vocês devem conhecer. Né? E eu falei, caramba, é genial isso. Aliás, eu mostro isso também para um monte de gente. Por quê? Porque o mundo mudou e a gente tem que mudar a forma de contratar e tem que estar nesse ambiente. E tem uma coisa assim que quando as pessoas ouvem falar de obsessão, vem esse reflexo do negativo, mas aí te ouvindo, e acho que é legal trazer isso para as pessoas até para entender o que significa essa obsessão na visão da Renata, que para mim vem um comprometimento que tem que ter, por exemplo, de uma pessoa fazer um TEDx aqui, de uma pessoa subir uma empresa, pegar a empresa e falar assim, essa empresa aqui não tá bacana e agora essa empresa tá bacana, porque assim, às vezes não é só comprometimento, né? Tem que ter um comprometimento além disso. E todos os cenários desfavoráveis, né? Porque se tu pega a história dela, era tudo desfavorável, né? Então conseguiu ser a obsessão para conseguir dentro do cenário e não vitimizar. A palavra obsessão saiu das minhas competições, porque a maioria das vezes que eu competi, o meio ambiente, digamos assim, que eu estava inserida, não proporcionava para que eu de fato fosse a competição. Então eu fui a uma competição que a minha avó teve um AVC 10 dias antes, ela estava hospitalizada, ela me chamou na UTI, ela falou que ela queria que eu fosse. Ela falou, Renata, vai lá, ela brincou comigo, ela falou, traz a coroa pra mim. Ai, que legal. E essa é uma das coroas que eu sofri muito de não ter levado, que eu fiquei no 2º lugar e aquele 2º lugar doeu, sabe? Assim, de ter falado, poxa, essa era pra minha avó, né? Depois teve um outro momento que eu tava fazendo um tratamento de dentes e assim, foi terrível, eu tive muitos efeitos colaterais, eu chorava de dor, eu tive muito problema. E eu fui competir assim mesmo. Então, assim, essa questão da obsessão, eu brinco porque era aquela coisa de se não tem plano B. Pode estar difícil, pode estar doendo. Eu brincava com o pessoal, falava, eu vou, se tiver que, sabe, perder um braço no caminho, eu perco, mas eu vou até o fim. Perfeito. Ó, eu vou fazer o seguinte, o programa passa voando, mesmo aqui em Salvador, onde a gente tem um timing bem diferente. Brincadeira com o povo de Salvador. O pessoal vai me matar aqui do hotel agora, os anfitriões. Mas brincadeiras à parte, a gente volta no minuto aqui na Santa Cília TV com pessoas de valor.
não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Por isso criamos a imersão Desafios da Liderança no último final de semana de junho, 25 e 26. É online, ao vivo, você não pode perder. Poucas vagas, a um preço simbólico. Inscreva-se já em todas as redes sociais Coach Renise Gomes. Voltando aqui com pessoas de valor, hoje a gente está com uma pessoa incrível. E assim, quando a gente fala, a gente entrevista, acho que 90% dos mais de 200 entrevistados que a gente passou aqui, né, que a gente fez, pessoas de valor que nos concedeu entrevista, são autores de livros, né, e grandes livros. Mas quando a gente fala assim, um best-seller, a gente tem que mostrar essa pessoinha que está aqui, que é a Renata, que realmente é incrível, né, que tem um conteúdo incrível, mas também mostrar o filho, né? Olha só, né? E aí, me fala um pouquinho sobre essa questão do resultado. Efetivamente, a gente vive numa sociedade que tem uma ditadura por entrega? Olha, eu acho que a gente vive numa sociedade que está brigando cada vez mais pelo seu espaço e o espaço está ficando cada vez mais competitivo e não tem jeito, né? Então, a minha proposta com esse livro é tentar plantar uma semente do que a gente pratica e comprovadamente entende que funciona em outros líderes, empresários e executivos, que é a história de colocar o ser humano no centro de fato, né? Porque tem muita gente fazendo isso ou pelo marketing ou, enfim, né? Pelo... exatamente. E trazer a questão do amor, da paixão no contexto da performance. Então, a gente de fato conseguiu entender que pessoas apaixonadas, pessoas comprometidas emocionalmente com a empresa, elas entregam um resultado muito maior sem o lado negativo da performance, aquela performance pela performance, que aí vem o burnout, que aí vem a frustração, que aí vem... Então a gente tem uma proposta de tornar a pessoa, a gente não gosta mais de falar na Apsen de família, e para nós é um exercício até difícil, eu coloquei até isso no livro, a gente se chama de time. Porque uma família você não manda embora, né? E o time você manda embora e de uma forma legal. Porque eu fiz uma analogia, por exemplo, com o time de futebol, que acho que o brasileiro, em geral, gosta de futebol, né? E a gente admira os jogadores, eles são incríveis, né? E muitas vezes eles são retirados porque eles não são a melhor composição para aquela temporada. E ninguém deixa de ser amigo, ninguém deixa de ser admirado, daqui a pouco tá de volta, né? Tirando as brigas existenciais dos clubes, enfim, mas falando de profissionalismo aqui. Então eu quis levar um pouco para esse lado do time nesse sentido, só que o time também é muito amigo. Você pega no futebol, é uma galera, né, que brinca, que faz o pagode depois e tal. Então é esse time, é o time que é um time vencedor, complementar, que tem o senso do compartilhamento de saberes e do compartilhamento de objetivos. Então a gente tem um objetivo comum e que todo mundo precisa contribuir para chegar lá. E a gente tentou tirar um pouco dessa questão da família, mais no sentido de que família não se manda embora, do que no sentido de que a gente continua sendo uma empresa muito acolhedora, muito próxima. Então, por sinal, tem uma questão quando a gente fala das competências, né, que a gente coloca lá, pensamento crítico, criatividade, a própria Harvard Business Review traz as questões dessas competências, e eu gosto muito do Paul Adler falar essa questão da liderança da humanidade, porque aí quando você fala de paixão, para mim, me vem a questão da inteligência emocional, que é aquela coisa de se comprometer por você, e não simplesmente se comprometer pelo resultado. E aí talvez onde eu faça um pouco essa crítica da ditadura do resultado, porque a gente fica muito focado na produtividade e isso acaba matando um monte de gente por causa dessa produtividade, porque eventualmente a pessoa está lá como um funcionário, fazendo a máquina funcionar e não comprometida, né? Faz muito tempo, não vou falar exatamente o ano, mas eu estava num café, eu era propagandista, faz bastante tempo, e a gente sabe que a gente tem no nosso setor da indústria farmacêutica, a gente tem uma produtividade que é a visitação, né? Tem toda uma... Você vai visitar os médicos para falar sobre a doença, tratamento, estudo científico e comprovar, enfim. Eu estava num café e tinham duas pessoas da Apsen
né? E eu nem te conhecia, né? Eu conheci, a gente tem um amigo em comum, né? Abraço aí, Samamba, né? O Beto Jerônimo. E eu estava nesse café e me chamou muita atenção o comportamento desses dois propagandistas, porque eles eram jovens, já estava final do dia e eles tinham mais pessoas para visitar. Mas a energia, a paixão deles, eu falei, e é impressionante, Ari, e eu acho que você sabe disso, quer dizer, sabe não, você prova isso. As pessoas que lá trabalham na Apsen, elas são diferentes. Eu percebi isso trabalhando numa outra empresa, né? E as pessoas, e tinham às vezes vagas em outras empresas, e as pessoas não queriam sair. Aí um grande amigo meu, que é o Beto, ele foi trabalhar lá, trabalhou com você, né? E eu vi a energia desse cara, o que eles faziam na Apsen, nas convenções, na hora de treinamento, então sempre foram disruptivos. Então é notório, eu acho que a gente sabe, você, eu, a gente sabe quem está mentindo, a gente sabe quem é apaixonado, né? Genuinamente, intencionalmente apaixonado, né? Mas sabe o que eu acho, Flávio? Eles sentem que, primeiro, essa paixão vem do meu pai, absurdamente, assim, o meu pai é a coisa mais importante da vida dele, é a Apsen. Eu brinco às vezes, falo, acho que é até mais importante do que eu e do que das minhas irmãs. Não. Mas isso eu sei que não é. Isso ficou comprovado quando você foi para lá, né? Quer dizer, assim, agora faz parte da grande importância, né? Então, assim, meu pai é muito apaixonado, meu pai é um homem extremamente generoso, extremamente gentil, mas é um cara que com uma palavra ele te tira da zona de conforto todos os dias. É impressionante como ele é capaz de desafiar o status quo todos os momentos. E aí isso, obviamente, passou para mim, né? E eu tô no dia a dia da empresa, então acho que eles primeiro sentem isso, que é uma coisa que eu escuto muito das pessoas, assim, poxa, existe um distanciamento hierárquico em outras empresas, às vezes as nacionais, muitas ainda estão, né, na gestão da família, mas de repente eu não tenho contato com o presidente, eu não tenho contato, ou os meus contatos não são tão amistosos, enfim. E o nosso contato, ele é diário, ele é super, assim, de igual para igual, ele é, assim, bem descontraído e tal, então acho que isso é um elemento importante da nossa cultura. E aí, trazendo por um outro aspecto, um dos meus papéis na Apsen é a sustentabilidade do negócio. Então, a gente vai fazer 53 anos e eu quero que a gente faça mais muitos 53 anos. E, claramente, eu quero que o meu pai esteja na presidência o máximo que for possível, né? Enfim, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então, um dos trabalhos que a gente fez foi a materialização da cultura corporativa, que é tangibilizar, dar nome ao que antes a gente dizia, você tem que ir lá para sentir. Vai um dia na Apsen, você vai entender o que eu estou te falando. Eu falei, gente, isso não basta. Isso não basta porque se amanhã meu pai não está aqui, eu não estou aqui, não dá para sentir isso, se perde. Então a gente trouxe o Oscar Montomura para fazer um trabalho e o Oscar, ele tem uma palavra que ele usa que eu gosto muito, que são as sutilezas. E ele conseguiu traduzir as sutilezas da Apsen nas atitudes, no modo de ser, nos nossos comportamentos de uma forma brilhante. Então ele realmente conseguiu traduzir a cultura da Apsen e a gente colocou muito isso em prática. E isso está muito relacionado à contribuição social que a gente quer trazer para o Brasil. Então a gente tem muito uma coisa de brasilidade, assim, de empresa nacional. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, vocês não vão internacionalizar, vocês não vão... Talvez um dia. Mas a nossa prioridade é no nosso país, então a gente tem muito essa característica de valorizar o país e a gente tem muito essa característica de ter essa coisa de cuidar do ser humano. Então o nosso propósito é cuidar de vidas. Então em primeiro lugar a gente cuida do nosso colaborador, porque é ele que desenvolve o produto, que desenvolve o processo. É o ativo, né? Em segunda instância a gente cuida da vida desse paciente que vai ser tratado, curado, enfim. Depois a gente cuida do médico que vai ser capacitado, que vai ter toda essa aproximação, esse cuidado, esse carinho, assim como nós tivemos na pandemia, a sabedoria de entender que os médicos estavam sobrecarregados e em nenhum momento a gente foi inconveniente. Todos os momentos a gente disse, ó, estamos aqui ao seu dispor para o que vocês precisarem. Ô Flávio, as pessoas que assistem Pessoas de Valor já devem, nessa altura do programa, falar assim, pô, o programa está caminhando para o final e vocês estão sendo muito delicadinhos com a Renata, porque a gente sempre tem uma pergunta assim para meio que para constranger. A gente fala que é a pergunta de $1 milhão, mas já está em 100 milhões, assim. Aí eu vou ter que perguntar para você e o Flávio... Depois vai ter que ter outros, né? Não, outros, mas não fuja, não. Mas de qualquer forma, a gente tem que fazer essa pergunta, não tem como, né? Porque são aquelas perguntas que a gente guarda na manga ali meio pro final. Porque se ficar indelicado, a gente está em Salvador mesmo e não vamos no mesmo voo embora, então tá tudo certo. Mas vamos lá. Para Renata, paixão, ousadia ou obsessão? O que é mais importante? Paixão.
Paixão. Eu acho que a paixão é o centro. Eu acho que a paixão é o que de fato faz a diferença. A questão é que sem a ousadia e a obsessão você não realiza a paixão. Então acho que o cerne da coisa é a paixão. Ô Rê, você tem uma fala que eu gosto muito, que é a tua definição, a tua experiência, que é nem sempre o talento, porque todo mundo acha que performance está totalmente linkado ao talento. E você sabe que você viu inúmeros talentos que não decolaram e nunca... Caramba! Eu sou um deles. Eu fui uma criança que, dos meus primos, da minha família, enfim, eu era a que menos... Minha mãe sempre fala, gente, eu nunca achei que você ia dar em nada na vida, assim. Então, eu era muito, assim... Eu sofri muito porque eu não percebia que eu tinha nenhum talento específico. E eu olhava para as pessoas, fulano certeza que vai ser médico, fulano certeza que vai ser não sei o quê. E eu falava, gente, eu não tenho certeza de nada, eu gosto de tanta coisa, né? Então... E esse é um problema, né? Vamos falar a verdade também, é um problema de quase todos os empreendedores, empresários, executivos, porque em geral ninguém fala assim, esse aqui nasceu para ser executivo de uma multinacional ou executivo de uma grande indústria farmacêutica. Não, né? Não. Em geral a gente fala, vai lá fazer medicina, então vai fazer administração, tal, né? A gente fica muito nesses recortes mais formatados, né? Exatamente. Então eu era uma pessoa que não tinha essa clareza, assim, de algum talento específico, tá? Eu gostava de muitas coisas, era muito criativa, sempre fui muito mental, sempre fui muito... Então tudo isso até me confundiu em diversos momentos, assim, né? Ainda mais quando você é mais jovem, enfim. E eu tenho um pouquinho de TDA também, né? Sou super hiperativa, então eu tive que aprender... Vamos riscar então mais um. Vamos riscar mais um aqui, porque o programa, ele nasceu para se chamar Pessoas de Valor, mas poderia ser TDAH ou então SPA. Tipo, o programa é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, no mínimo, né? Porque assim, todo mundo que senta aqui para conversar com a gente é acelerado, não tem Mas jeito, vocês viram né? que eu tô bem tratado, porque eu não tô falando muito, eu tô conseguindo me segurar bem. Porque senão... O bom de trabalhar na indústria farmacêutica, né? O bom de trabalhar na indústria farmacêutica é esse tipo de coisa, que tem tratamento para tudo. Renata, muito obrigado pela tua presença. Flávio, não tem jeito, né? A gente aqui direto de Salvador, acabamos de fazer um TEDx e a gente tá aqui matando a Renata. Tá louca para descansar, né? Muito obrigado pela participação, foi incrível. Muito bom, né? Flávio, obrigado, mais uma, né? Agora a gente daqui a pouco pega o avião. Antes a gente tem algumas coisas ainda para fazer. Mas o Pessoas de Valor fica por aqui. E se você por acaso perdeu o início desse programa, não tem problema. Pessoasdevalor.com.br tá lá para todo mundo ver, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.